dias, galerinha do quarto ano! Eu sou a Pro Juliana Nadeu e a gente vai para mais uma aula de ciências, tá bom? E hoje a gente vai continuar falando sobre micro-organismos. E para me ajudar nessa aula de hoje, eu trouxe a professora Priscila, de Biologia, aqui do Centro de Mídias. Olá, pessoal. Olá, galerinha que está aí nos acompanhando. Ju, muito obrigada aí pelo convite. Imagina. Espero contribuir aí bastante com a aula, que vai ser, olha, show de bola, viu? Isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre micro-organismos, que nem a gente já conversou aí sobre aquele que ajuda a fermentar o pão. Hoje a gente vai falar sobre alguns micro-organismos que, olha só, fazem mal à nossa saúde. Então, o nome da aula de hoje, micro-organismos que fazem mal. E nessa aula nós vamos trabalhar com as habilidades EF04CI08 e EF04CI12. Então, a gente vai falar sobre formas de transmissão de alguns micro-organismos, atitudes e medidas adequadas para prevenir doenças e também identificar atitudes de prevenção relacionadas a algumas doenças infectocontagiosas que são mais comuns aqui no estado de São Paulo, tá? Então, qual é o objetivo dessa aula? Nós vamos conhecer alguns micro-organismos que fazem mal à saúde das pessoas e as doenças que eles causam. Aí, professora Priscila, a gente já conversou aqui no Centro de Mídias sobre os micro-organismos e como eles participam aí na alimentação, né, nos combustíveis, nos remédios. A gente já viu aí alguns micro-organismos que são bons para a saúde. Não é verdade? Sim, exatamente, né? O que a gente tem que pensar e lembrar nessa verdade, na verdade, né, Ju, é que os micro-organismos não é porque alguns fazem mal à saúde que todos eles fazem mal à saúde. Não, tem alguns micro-organismos que são super importantes para a confecção aí de remédios, né? Para a gente fazer remédios, para a gente fazer vacinas, né? Que os nossos amiguinhos aí também já viram bastante aí a respeito das vacinas. Outros ainda, por exemplo, a gente come, né? Então tem muitos aí que a gente come, que são utilizados em processos na fabricação de pães, né? Na fabricação, por exemplo, de iogurtes. Então, nem todo micro-organismo faz mal para a saúde, né? Isso aí. Às vezes a gente vê um queijo assim, meio embolorado, né? Tem um Exato. queijo bem caro e bem famoso que ele é completamente embolorado, mas ele não está estragado. São os Não, micro-organismos exato, isso que mesmo. deixam ele daquele jeito e que fazem o sabor aí ficar mais gostoso. É isso mesmo, né? Que aí esses micro-organismos que estão ali nos queijos, né, principalmente, eles liberam ali algumas substâncias que dão aquele sabor um pouco mais forte desses queijos, que nem você falou, né? Eles são tão caros e tão utilizados na gastronomia e principalmente na gastronomia de luxo, né? Então, muitos restaurantes aí renomados, né, utilizam desses tipos de queijos ali na sua alimentação. Isso, mas a gente tem que prestar atenção, porque tem micro-organismos bons que estão ali na comida, como esse que faz o queijo gorgonzola, mas se a gente deixar um pão esquecido também, vai crescer micro-organismo nele, Li. Vai, exatamente. Vai crescer também micro-organismos nele, principalmente por quê? Porque ele vai variar ali a temperatura do ambiente e a questão da umidade. Então, geralmente, quando a gente vê nos pães, né, embolorados, os pães que estragaram, então ali está crescendo um micro-organismo, que é o bolor, que ele utiliza aí dessa temperatura um pouco mais quente e de um ambiente mais úmido para conseguir crescer. Então tem que ter um pouquinho mais de água ali no ambiente, a temperatura também tem que estar um pouquinho mais quente, e aí eles utilizam justamente ali o açúcar, né, que está presente no pão, para eles começarem ali a se reproduzir, né? Esse aí é bom pra gente? Esse não é bom, porque eles liberam, conforme eles estão ali crescendo, eles liberam ali algumas substâncias que são tóxicas para a nossa saúde. Então, não é bom comer nenhum alimento, nesse caso, que esteja embolorado, a não ser aquele queijo lá. Queijo, exatamente. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, sobre alguns micro-organismos aí que podem fazer mal à nossa saúde. E aí, então, eu vou dar uma sugestão para os professores
que é de realizar uma roda de conversa aí com os estudantes, tá bom? Para você analisar aí, coletar os conhecimentos que os estudantes têm sobre doenças que eles conhecem e que são causadas aí por micro-organismos, tá bom? Então fica essa sugestão de você fazer essa roda de conversa com a galera, tá? E a gente vai apresentar aqui alguns micro-organismos que podem causar doenças nas pessoas e também nos animais, né? Então, eu trouxe aqui. Você certamente já teve algum sintoma de doença ou viu alguma pessoa com sintomas de doença. Você conhece alguns micro-organismos que causam doenças? Você já pesquisou e estudou sobre a ação dos micro-organismos na produção dos alimentos, combustíveis e medicamentos? Hoje nós vamos conhecer alguns micro-organismos que não são benéficos para a nossa saúde, causando doenças. Daí eu tenho aqui umas crianças com sintomas de doença aí na telinha. E alguns desses sintomas são de doenças que são causadas por micro-organismos, certo? Exatamente. Como febre, espirro, pintinhas pelo corpo, dor de estômago. Tudo isso são sintomas de doenças que podem ser causadas por micro-organismos. E quais são os micro-organismos que causam doenças para as pessoas? Eu trouxe aqui o primeiro tipo de micro-organismos que causam doença para as pessoas, que são as bactérias. É isso mesmo, né, Ju? Aí a gente está vendo, então, as bactérias são organismos microscópicos, ou seja, são bem pequenininhos, a gente só consegue ver mesmo pelo microscópio, que é um equipamento que os cientistas e quem trabalha lá nos laboratórios que utiliza, né? Essas bactérias, então, elas fazem parte de um outro reino que é específico para elas, é um reino onde só tem as bactérias. E dentro desse reino que só tem bactérias, a gente vai ter ali bactérias que podem causar doenças, como a gente também vai ter outras bactérias, por exemplo, que podem ser utilizadas, por exemplo, na fermentação, na decomposição, né, dos organismos. Então, aí a gente vai ter bactérias tanto boas, digamos assim, quanto bactérias más. Inclusive, no nosso intestino tem bactéria, não tem? Tem um monte, né? O nosso intestino, então, ele é cheio ali de bactérias e isso é importante porque ele auxilia ali no processo de digestão. Então, as bactérias ali, né, que estão presentes e outros micro-organismos que estão presentes no nosso intestino, eles vão auxiliar na formação das fezes. Então, por isso é importante a presença de bactérias. Por isso que, de vez em quando, a gente toma aquele leite fermentado. Exatamente, porque nesse leite fermentado, a gente vai ter ali alguns micro-organismos que eles auxiliam no que a gente chama da flora intestinal. Então, eles auxiliam ali no processo de digestão e principalmente na formação das fezes. Isso aí. E eu estou vendo aqui nas bactérias, no texto do nosso material, que a gente tem então essas bactérias que são boas, utilizadas aí na alimentação, nos medicamentos, nos combustíveis, que também estão dentro do nosso corpo e são boas, mas a gente tem bactérias que causam doenças. Então, a gente tem várias formas, várias maneiras de que essas doenças podem ser transmitidas, né? Então, elas podem ser transmitidas de diferentes maneiras, ou ingerindo alimento contaminado, como a gente falou aí, ou pelo ar, né? Exatamente, né? Então, muitas dessas bactérias, o modo de transmissão delas, né, acaba sendo ou pela ingestão de água contaminada ou pela ingestão de alimentos contaminados. Um exemplo, né, dentro dessas bactérias é, por exemplo, na leptospirose, né? Na doença leptospirose, então a gente vai ter uma bactéria, a leptospira, e essa bactéria se dá pelo contato com uma água contaminada pela urina de um rato
contaminado com essa bactéria. Então, por isso, né, a importância da gente estudar também essas bactérias, saber aí a forma, né, de transmissão e prevenção, para a gente conseguir aí, né, quando a gente tiver contato aí com uma água contaminada ou algo desse tipo, a gente conseguir saber, né, o momento que a gente precisa procurar um médico, né, a gente consegue também ali distinguir os sintomas que a gente está sentindo, né, então isso que é importante. E a gente também tem aí as doenças que são transmitidas pelo ar, como, por exemplo, a pneumonia, que pode ser bacteriana, né? Exato. E aí é transmitida quando a gente tem contato com gotículas de saliva, por exemplo, que vem pelo ar, assim como a Covid, por exemplo. Exato. Tem doenças bacterianas que também são transmitidas pelo ar. E aí as maneiras de se prevenir ou da leptospirose ou da pneumonia são diferentes, porque a forma de transmitir é diferente. E o tratamento também é diferente, porque os sintomas são diferentes. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, como você ressaltou aí a questão da pneumonia, né? Então, que vai aí, né, a transmissão se dá aí por gotículas de saliva ou de tosse ou do espirro, né? Então, que essas gotículas viajam aí pelo ar e quando a gente entra em contato com essas gotículas, a gente acaba, então, pegando aí essa doença. Então, como você falou, né? Transmissões diferentes, prevenções diferentes e sintomas também diferentes. Isso aí. Então, as bactérias são seres vivos que causam aí, podem causar mal à nossa saúde. E nós também temos aí o famoso vírus, ficou bem famoso na pandemia, que a gente sabia que o Covid, né, é um vírus, né? É isso mesmo, né, que é causado aí, como você já falou, pelo corona, né? O corona a gente consegue identificar porque ele tem na sua estrutura, na parte de fora, então, do vírus, ele tem proteínas que formam uma espécie de coroa. Então, por isso que deram o nome de coronavírus, né? Porque a sua estrutura ali, a parte de fora, o jeitão ali do vírus, né? Ele parece que ele está usando, então, uma coroa. Então, por isso, o nome de corona, né? E os vírus, eles têm essa característica de que eles não são uma célula, porque as bactérias são uma célula. Os vírus, eles têm essa característica dele ser encapadinho com proteína, né? É isso mesmo, Por isso né? que quando a gente vai se prevenir do Covid ou da gripe, lavar as mãos com água e sabão é uma maneira de prevenção, porque o sabão, ele quebra essa capinha de proteína e inativa aí o vírus, não é? É isso mesmo, Ju, né? Então, o vírus, né, como você bem mesmo lembrou, ele tem lá o seu material genético envolvido, encapado por uma série de proteínas. Então, necessariamente, eles não são uma célula e, por isso, eles não agem como tal. Então, eles precisam invadir uma outra célula para eles aí sim ganharem vida. Então, por isso a gente diz que os vírus, eles são parasitas intracelulares. Eles precisam penetrar numa célula, utilizar toda a maquinaria daquela célula para conseguir ali se reproduzir e para conseguir sobreviver. Nossa, eu tô ficando chocada com essas informações. As doenças virais também podem ser transmitidas pelo ar, como a gente conhece aí a Covid, a gripe, e também podem ser transmitidas por mosquitos, como a dengue, a febre amarela, a chikungunya e a zika, tá? Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui os protozoários, que são o último grupo de micro-organismos que podem também fazer mal à nossa saúde. Eles podem ser encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. E eles são como parasitas, né, dentro do nosso corpo. É isso mesmo, né? Então, a maioria deles são transmitidos pela picada de mosquitos e aí, né, a malária, como você bem mesmo ressaltou, que é uma doença principalmente das regiões tropicais. Isso aí. Então, a gente tem esses grupos de micro-organismos que podem fazer mal à nossa saúde. E vocês podem ver aqui no material, ó, depois algumas imagens aí de alguns desses micro-organismos para vocês reconhecerem, mas não dá para ver olho nu, então é só para ilustrar mesmo. Nossa aula foi muito legal, mas já está acabando. Então vai ficar de tarefa aí para vocês pesquisarem algumas doenças que são causadas por micro-organismos e anotá-las no seu caderno. Compartilhar essa pesquisa com a sua turma. Para os professores, fica a dica de que lá no repositório de vídeos tem um roteiro de atividades para complementar essa videoaula aí com os nossos estudantes.
Professora Priscila, muito obrigada. Muito obrigada, Ju, pelo convite. Valeu, pessoal. Até mais. Vou deixar aqui a avaliação da nossa aula para vocês dizerem o que acharam de conhecer sobre esses micro-organismos que fazem mal. A gente vai ficando por aqui. Toda semana tem aula de ciências no repositório. Tchau, tchau, pessoal!